Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Como eu acho que hoje não vão aparecer muitas pessoas, Boa vou noite. logo dando início, né, porque hoje a gente tem alguns assuntos para falar. Vou fechar um ciclo, né, do nosso conteúdo que tem sido abordado até então. Então, assim, naquele estilo, né? Fiquem à vontade para caso vocês queiram fazer alguma dúvida enquanto eu estiver apresentando. Se possível, fazê-las por microfone, pela questão de quando eu estiver apresentando, eu não consigo muito visualizar a parte do chat. E a gente vai tirar algumas dúvidas, trocar algum feedback. Eu já disponibilizei, eu acredito que já chegou para vocês a notificação, todo o material que vai ser lecionado aqui, né? Então, vocês já podem, caso queiram, acompanhar também pelo material que está lá pelo Classroom. E aí, no final, como de praxe, o vídeo também vai estar disponível nesse espaço. Queria lembrar, quem não me encaminhou a atividade do Fast Food, do Slow Food, que me envie até o fim dessa semana, tá? Para que vocês não fiquem prejudicados em relação à nota dessa atividade em específico, que englobava as 3 disciplinas. Então, não esqueçam, quem não me enviou ainda ou a ficha técnica ou a preparação, de enviá-la para que não fiquem prejudicados, tá bom? Hoje, nosso horário são as 2 disciplinas, certo? Como terça-feira. Então, seguindo o nosso cronograma, vou começar pela parte de higiene e manipulação, que é a parte que eu vou encerrar de ciclos, no sentido que a gente tem visto até aqui a questão da organização dos espaços, cuidados em relação à legislação, outras preocupações para evitar o contágio ou contaminação do alimento que eu estou oferecendo, e outros pontos que são muito importantes para que eu não tenha contaminação efetiva do alimento que eu estou produzindo. E hoje a gente finaliza um pouco nessa questão estrutural, né? Então, a gente vai finalizar o assunto que rege as instalações físicas e ergonômicas, enfim, do ambiente onde é produzida a alimentação. E a gente finaliza com o manual de boas práticas, que já foi até adiantado, né? Então, geralmente as pessoas acham que o manual de boas práticas é exclusivo do nutricionista. Não é que ele seja exclusivo, é porque como você está trabalhando com a legislação, né, então se alguma coisa ali estiver errada ou não estiver na conformidade quando tem a visita técnica, quem assinou o manual de boas práticas geralmente é o responsabilizado pelo erro do estabelecimento. Então, é por isso que ele é caro, ele custa em média um básico R$ 3.000 para ser confeccionado. Então, ele tem vários pontos que a gente vai discutir hoje. Vou apresentar alguns exemplos para vocês, alguns itens que estão ali dentro, tá? Então, assim, se vocês fizerem cursos nessa área, que trabalha muito com legislação alimentar, que tem um conhecimento específico para a parte de leis, normatizações, vocês também podem ser feitos, mas aí é claro, principalmente vocês vão ver no mercado as pessoas fazendo, contratando os nutricionistas por conta dessa responsabilidade técnica que os nutricionistas têm, porque durante a graduação a gente acaba aprendendo a fazer esses manuais, por ser até então uma coisa muito característica de cuidado da alimentação. Então, aqui a gente não tem engenharia de alimentos, se eu não me engano. Então, o mais próximo depois da nutrição seria o engenheiro de alimentos a tratar sobre isso. E aí, como não tem esse profissional, acaba sempre recaindo sobre o profissional de nutrição. Tá? Então, Eu acho que a eu vou instituição mostrando que aqui para tem. vocês. Ai, perdão. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. É muita coisa, porque é um manual. Então, geralmente, ele é um livrão que é guardado. Guardado não, que ele é colocado dentro do estabelecimento, vai ser de conhecimento dos colaboradores e tudo mais. E aí, na segunda parte, eu vou finalizar no assunto de fundamentos de gastronomia, certo? Falando um pouco sobre a globalização,
quando a gente fala de gastronomia, entender que a globalização, como que ela afetou diretamente os nossos hábitos alimentares. E quando a gente fala nossos hábitos alimentares, pensar que não são só os brasileiros, certo? São todos os países, certos, enfim, tiveram toda uma influência de outras localidades também. Então a gente precisa entender como que isso aconteceu. E já vai até ser um gancho para o nosso assunto da próxima. Vamos tratar especificamente da gastronomia brasileira. Então, quando eu estiver falando aqui da globalização, eu vou me focar um pouco em países ou regiões que estão mais diretamente ligadas à influência culinária que o Brasil sofre até hoje e que fez parte, que colaborou muito para que a gente pudesse ter a nossa variabilidade de pratos, de sabores, de ingredientes e e tudo que gira em torno disso, até mesmo das técnicas, enfim. Tá? Então, só para informar que esse vai ser o nosso passo a passo da aula. E para hoje eu também programei 2 atividadezinhas que vão ficar para vocês executarem durante a semana, mas são atividades bem simples. Porque a gente tem que contabilizar a questão da A2 de vocês também, né? Então, precisam das atividades serem executadas. Alguma dúvida até aqui? Boa noite para quem chegou depois. Se tiver alguma dúvida nesse primeiro momento. Então tá, vou iniciar aqui. Oi? Era não. Eu só ia dizer não, mas é que eu falei do microfone desligado. Aí fiquei esperando. Ah, tá. Não, beleza, então, tranquilo. Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o Manual de Boas Práticas, que também pode ser chamado de Manual de Boas Práticas de Manipulação, mas geralmente as pessoas só usam até práticas, porque dentro desse manual, além da questão da manipulação, também tem questão de higienização, de organização, tem outras etapas que são consideradas. Então, é por isso que muitas vezes a gente só vai ver manual de boas práticas. Qual que é o intuito que vocês tenham conhecimento desse assunto? Mais uma vez, todos nós estamos ou iremos trabalhar com alimentação em determinado ponto, né? E isso tem que ser de uma maneira organizada, dentro do que está previsto a legislação, com os cuidados necessários, para que não aconteçam nenhum tipo de empecilho ou que você cause doença nos seus clientes ou prejuízo de alguma forma às outras áreas. E aí, como o próprio nome fala, ele é um manual, e esse manual ele indica passos que você deve seguir ou que você deve ter conhecimento para que o seu estabelecimento tenha um funcionamento adequado, que a prática que você adiciona na sua rotina de preparação ou então organização dos seus colaboradores tenha um funcionamento esperado. É como se a gente projetasse tudo que aquele estabelecimento ou aquele determinado local que produz algum tipo de refeição poderia estar passando em determinado ponto. Quando a gente fala do Manual de Boas Práticas, é importante também a gente frisar um ponto muito específico, que esse é um documento, na verdade é o primeiro pedir, antes de qualquer outra coisa. Ele vai solicitar qual... Oi? Teu áudio cortou, ele é o primeiro. Cortou? Foi, depois de primeiro, cortou. Ele é o primeiro instrumento que a vigilância sanitária solicita quando chega ao estabelecimento. Certo? Então, quando tem aquela visita de monitoramento do estabelecimento, entre tudo que a vigilância sanitária vai te pedir, alvará de funcionamento, entendimento, tudo mais, o manual é um documento que ele pede também.
E aí foi perguntado aqui, né? E tiver eles, dependendo da situação que eles encontram no estabelecimento, eles te dão um prazo, um período, para que você confeccione esse manual ou solicite a confecção, né? Dependendo da gravidade ou então até mesmo da questão da infraestrutura. Porque, por exemplo, se você chega numa lanchonete que é de pequeno porte, ali ele atende a um público muito pequeno durante o dia, no máximo 50 pessoas. Então, como que se fala? Né? A pressão em cima de ter um manual de boas práticas nesse local é bem menor quando comparado se você tem uma lanchonete que atende mais de 1.000 pessoas, ou então que, além de atender presencial, ela também entrega delivery, ela tem um atendimento, um fluxo de atendimento bem maior. Então, tudo isso é levado em consideração pela vigilância, porque algumas vezes, e aí principalmente agora, nesse período de isolamento social, a maior parte dos estabelecimentos que comercializam alimentos não são propriamente um estabelecimento, certo? Eu posso estar na cozinha da minha casa fazendo marmitas e solicitando a entrega. Então, a questão estrutural, ela é bem menor, ela demanda bem menos do que uma questão que envolve o prédio, as instalações, como que a refeição chega, como que ela sai. Não estou dizendo que em casa você não precisa ter esses cuidados, mas é porque, pela magnitude do local, existe uma tolerância, essa é a palavra que eu estava atrás, maior para esses estabelecimentos de pequeno porte, né, que são considerados. Mas ainda assim, se eu tiver algum tipo de denúncia, ou então a vigilância sanitária aparecer, eles vão te dar esse período, eles vão te perguntar onde está aquele manual de boas práticas. Se você informa que ele não foi produzido, eles dão um período para que você confeccione. Se você não confecciona esse manual, o estabelecimento é fechado até o momento que seja instaurado esse manual. E ele é muito importante, porque as pessoas, às vezes, trabalham em estabelecimentos que elas não conhecem o trabalho de todo mundo. Eles não conhecem, por exemplo, beleza, eu trabalho numa pizzaria, mas eu não sei o que Bruno faz, só sei o que Suelen está fazendo. E aí o entendimento desse manual é que todos os colaboradores, todos os responsáveis e até mesmo os clientes saibam qual que é a razão daquele estabelecimento, o que é produzido, enfim, né, tenham um conhecimento completo dessa infraestrutura para que você tenha uma garantia de que aquela alimentação que você está consumindo ou o estabelecimento está servindo está dentro das conformidades da legislação. E é por isso que é um manual caro. Vocês vão entender a questão do preço, tá? Existem profissionais da nutrição especificamente que trabalham só com manual de boas práticas. E aí, dentro desse manual, o que é considerado, certo? Esse manual ele vai ter vários passo a passos. Um deles na verdade, de uma maneira geral, né? Ele vai descrever quais são os procedimentos que são elaborados dentro daquele local. E aí, quando eu falo esse procedimento, é tudo. É informar desde como que é meu teto até a maneira que eu compro a minha alimentação ou o produto que está sendo comercializado aqui naquele estabelecimento. Então, geralmente, os pontos mais importantes, né? Os requisitos higiênicos sanitários desse edifício, no sentido, ele passou por detetização recente, por desratização, né, que são dos animais. Ele teve alvará de funcionamento, ele tem essa questão instituída, como que é feita o cuidado de descarte do alimento, de recebimento do alimento, como que os colaboradores têm a preocupação de higiene pessoal também. Dentro desses edifícios, existe um espaço para o colaborador ir ao banheiro, ou ele precisa ir em outra localidade, ou sequer tem esse espaço dentro do estabelecimento que ele trabalha. Esse é um dos principais pontos, certo? Porque venhamos e convenhamos, eu não posso, enquanto colaborador, empresário ou dono do meu estabelecimento, não proporcionar um espaço de higiene mínima para o meu colaborador, ou então de descartes adequado da minha matéria-prima ou do que eu estou confeccionando durante todo aquele dia.
Um outro ponto que também é muito importante constar nesse manual: manutenção e higienização das instalações. Ok, eu tenho uma caixa d'água que passou por limpeza, que a gente sabe que toda caixa d'água, independente de ser um estabelecimento que prepara comida ou até o meu mesmo em casa, ele tem que ter um cuidado de ter esse tratamento de água, colocar, adicionar cloro, adicionar os produtos que são importantes para que aquela água se torne potável e favorável ao consumo, seja para ser adicionado à alimentação ou simplesmente pela questão da limpeza dos meus instrumentos, dos meus aparelhos que eu tenho aqui. Mas até a água de poço, tá? Colocar esse parênteses, a água de poço, ela também precisa do cuidado. Mesmo que a gente tenha aquela imagem de que a água de poço, ela é pura, ela é limpa, ainda também eu tenho que ter esse cuidado, tá? Então, ele também entra nessa questão da higienização. Então, beleza, eu higienizo minha caixa d'água. Em qual frequência? De que maneira? Eu faço isso pessoalmente ou eu solicito uma empresa, um colaborador para que faça isso? Quais são os ingredientes, quer dizer, os produtos que eu adiciono para essa limpeza? Só vou lá e passo um escovão? E aí eu utilizo essa água da mesma forma, ou eu descarto essa água, enfim. São preocupações que vão ser colocadas dentro do manual. Faço a higienização da cozinha, o espaço onde os meus colaboradores estão executando suas atividades diariamente. De que maneira eu vou fazer isso semanalmente, diariamente, por hora, enfim, também é um ponto a ser considerado. Ele também vai estabelecer, né, a questão dos equipamentos e dos utensílios, certo? Eu sou uma pizzaria, então o que eu preciso? Um fogão a lenha, um forno elétrico, eu tenho todos os ingredientes, eu tenho um cortador de pizza, eu tenho as formas para colocar a pizza que eu estou produzindo, eu tenho pratos em quantidade suficiente, eu tenho talheres em quantidade suficiente, eu vou listar qual é o meu inventário, né, que algumas pessoas chamam, o que eu tenho dentro desse meu estabelecimento. Eu tenho 10 copos só no meu estabelecimento que atende 150 pessoas por dia, então eu vou lá listar para justamente quando a vigilância vem, as autoridades que trabalham com especificamente esses pontos, e aí era até se a Alcione não tivesse doente, que ela tivesse aqui, porque ela tem mais essa prática, né, até pela questão do funcionamento, para ela também ter um feedback com a gente na colaboração. Mais um ponto, controle da água de abastecimento. De onde é que vem a minha água? Ela vem de um poço? Ela vem da prefeitura, né, dos canos propriamente da cidade? Eu compro de um caminhão-pipa? Sei lá, eu trago da minha casa? Enfim, de qual é a origem dessa água que eu utilizo em todo momento, desde a preparação até mesmo para dar descarga no banheiro, fazer a limpeza do meu estabelecimento. Dos vetores e das pragas, e aí esse ponto aqui não deve nem ser surpresa para vocês, certo? É o cuidado que a gente mais sempre vai bater o martelo aqui quando a gente fala de alimentação, porque manusear alimentos não combina com em ter espaços contaminados ou então que tenham insetos, roedores e demais micro ou macro-organismos que podem contaminar aquele alimento que está sendo preparado. Então, eu também tenho que ter esse controle. De qual maneira eu fiz uma detetização? Será que eu esperei o período que deveria ter sido feito? Ou eu fiz uma detetização na segunda-feira e na terça-feira de manhã todos os colaboradores já estavam trabalhando? Será que não seria mais interessante eu fazer essa detetização no fim de semana? Que eu teria esse período e depois um tempo para fazer a higiene desse local? Porque não sei se vocês sabem, acredito que já saibam, quando a gente faz uma detetização do espaço, independente para qual foi o objetivo, qual micro-organismo você estava querendo eliminar, você precisa ter um tempo para limpar aquele espaço, porque o produto químico que é utilizado, ele vai ficar ali naquele estabelecimento. Ele não só é útil para matar os animais, ele também vai ficar impregnado. Então, eu preciso fazer
uma higiene desses meus utensílios. Se foi próximo aos alimentos, eu preciso também ter cuidado de qual maneira eles estavam conservados ou armazenados, se eu preciso fazer uma limpeza geral do espaço. Então, isso também tem que ser previsto, porque vai variar muito conforme o componente químico que eu utilizei. Se eu faço uma higienização, por exemplo, de frutas, que eu uso um hipoclorito de sódio, é muito mais fácil fazer a lavagem desse alimento do que quando eu uso água sanitária, certo? A água sanitária ela requer uma lavagem mais específica, senão o gosto da água sanitária vai passar para o alimento, mesmo que a gente respeite aquela proporção de uma colher de sopa para 1 litro de água. Então a gente tem que ter cuidado. Vai que eu peço para o meu colaborador higienizar e eu falo assim: olha, o hipoclorito de hoje acabou, mas o senhor pode usar água sanitária. Aí ele vai lá e vira água sanitária dentro de 1 litro d'água. Então, eu tenho que ter esse controle na maneira pela qual eu estou instruindo o meu colaborador. E quando eu estou falando de serviços, de maneira geral, que envolvem uma equipe, nunca, 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 nunca se respaldem na situação. Ah, o fulano de tal sabe o que era para fazer. Porque muitas vezes eles não sabem. Ok, vai ter aquelas vezes que eles sabem e não fizeram de propósito. Mas em grande maioria existem aquelas pessoas que não sabem, por justamente terem funções atribuídas individualmente. Então, eu sou responsável pela higienização dos alimentos. A Amanda é responsável pelo corte. Então, para ela, ela pode achar que ela não tem que se preocupar como que é higienizado o alimento. E aí, depois, a Daniela vai lá só fazer a preparação. E aí, ela desconhece todas as técnicas anteriores. Né? Então, a gente tem que ter esse controle. É interessante até que a gente, dentro do estabelecimento que tem muitos colaboradores, a gente faça esse fluxo girar, porque aí todo mundo participa da mesma etapa de trabalho e acaba conhecendo o trabalho de todo mundo. E a gente tem que contar com colaboradores que adoecem, aqueles que são demitidos, e aí a questão do recrutamento dessas pessoas demora um pouco mais, certo? Então, isso aí também tem que ser levado bastante em consideração. Voltando, outro ponto que é identificado dentro do manual, a capacitação profissional. Ok, esse manual, e aí é o ponto onde geralmente entra a parte do nutricionista. Ok, eu sou dono do meu estabelecimento, o Juan foi lá e fez o próprio manual de boas práticas, porque é só ele que trabalha dentro do negócio dele. Aí quando a vigilância sanitária vem e fala assim, beleza, Juan, mas qual que é a sua qualidade técnica para estar assinando um documento? Se o que você colocou aqui é a mesma coisa que eu encontrei na internet. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque, e aí, se vocês jogarem agora na internet, manual de boas práticas, vai aparecer muito manual. Só que será que o manual que eu pego lá do Juan é o mesmo que eu posso adicionar lá para a fabricação de bolos e doces que a Úrsula produz? Eles produzem coisas totalmente diferentes. E aí, às vezes, a gente pensa, não, mas é só copiar e colar, é 3 mil reais que está em jogo, né? Então, eu não vou. É muito mais fácil eu pegar e só Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou gastar 3 mil reais. O meu estabelecimento é bem pequenininho, eu nem preciso de um manual de boas práticas. Mas eu estou comercializando, eu estou vendendo o meu alimento. Eu preciso ter controle e mostrar para as legislações e para as pessoas que fiscalizam que eu tenho conhecimento, que eu estudei, eu sei a legislação, eu sei o que é uma RDC, eu sei que a Anvisa regulamenta, eu sei o que é rotulagem, eu sei o que é RDC 216, eu sei o que é o Manual de Boas Práticas, como aplicá-lo, que às vezes eu tenho que ter um investimento maior procurando um profissional que sabe especificamente, porque aí a responsabilidade torna-se desse profissional, e aí eu tenho um estabelecimento que vai funcionar de uma maneira mais adequada, ele vai ter um fluxo mais específico. Sim, infelizmente muita gente faz justamente por isso, é 3 mil reais. Mas infelizmente também existem os profissionais que fazem em um preço abaixo do que é estipulado. Infelizmente acontece isso. O lado positivo
de quando você tem um nutricionista ou um profissional que tem um conselho é que ele tem que obedecer à tabela de honorários desse conselho. Então, por exemplo, no Conselho Federal de Nutrição, que é o CFN, eu tenho lá que o meu manual ele não pode ser abaixo desse valor, certo? E aí um outro ponto muito específico. Eu pedi... como que fala? A filial, quando eu tenho girafas, bobs... Gente, esqueci. Franquia? Como que fala? Franquia? Não é filial. Franquia? Isso, franquia, obrigada. Franqueado, isso mesmo. Então, eu solicitei a franquia do Bob's ou então do Spoleto, enfim, né, do que a gente vê como franquia aqui em Rio Branco. Aí lá em São Paulo, eu tenho, que aí de quem eu peguei essa franquia, a pessoa tem um manual de boas práticas. Ah, mas é o Bob's. Então eu vou pedir o manual de boas práticas, afinal de contas, eu estou produzindo alimentos do Bob's. Só que não é o mesmo manual de boas práticas, porque São Paulo funciona diferente de Rio Branco, Acre. Então eu também tenho que confeccionar um manual de boas práticas para o meu local. Tá? Então essa questão de franquia não faz que um manual de boas práticas só sirva para todo mundo. Até porque existem legislações regionais, legislações locais e trabalhando com fast foods, né, redes de alimentação, existem as legislações internacionais e elas são diferenciadas. Então, o que às vezes vale para uma localidade não vale para a minha. E aí eu pensar assim, que em São Paulo chegar alimento é muito mais fácil do que às vezes chegar no Acre. Né? Então eu tenho que ter esse cuidado e atingir a realidade do meu local. Não é que ele vai se sobrepor, vai ser feito individualizado para a minha região. É o meu local, independente de eu ser uma franquia, de eu abrir um estabelecimento. Até mesmo se eu quiser comercializar aqui e em Cruzeiro do Sul, que é teoricamente bem mais próximo. Ainda assim, para Cruzeiro do Sul, eu tenho que ter um manual de boas práticas específico lá de Cruzeiro do Sul, atendendo as características de lá, as especificações de lá. Tá? Isso Professora, também é visto dentro da vigilância. Oi. olá, boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, é porque um dia desse eu estava assistindo aquela Patrulha do Consumidor, aí estava Uhum. passando um episódio que não tem a ver com franquia, mas é algo relacionado a leis. Aí tinha lá um açougueiro lá que ele vendia presunto, essas coisas. Aí chegou lá a Patrulha do Consumidor dizendo que o presunto ele não estava da forma certa. Aí chegou uma nutricionista lá na hora falando que estava tudo de acordo com as leis que ela aprendeu. Aí ele falou um montão de outras leis lá. Aí essas leis parece que elas eram maiores que a lei que ela tinha estudado, no caso, na nutrição. Eu fiquei, será que uma Ah, lei pode sobrepor a outra, no caso, se for uma sim. federal? Sim, não, existem. Por exemplo, uma lei tem muito mais valor do que um decreto, por exemplo. Né? Então, por legislação, existem aqueles que são maiores e menores. Às vezes, as pessoas se respaldam assim: ah, beleza, em Rio Branco, essa legislação é desse jeito, mas a nível mundial, ela é de outro jeito. E aí eles tentam escapar, dando justificativas baseado nisso, nesse ponto específico. Mas o importante que a gente tem que ter em mente é trabalhar com a legislação do nosso local, de onde a gente está, da realidade que a gente se encontra. Até mesmo para ter esse conhecimento de causa, que eu não estou só gerenciando o estabelecimento de maneira muito aleatória. Eu tenho propriedade de entender como que ele funciona, que eu estou atendendo a legislação principal. Então, quando eu falo de alimentação, a RDC 216, que aborda o Manual de Boas Práticas também, ela é suprema. Tanto que, se você, eu acredito, vocês lembram lá na palestra da Linha, ela falou que existem as Bíblias da Vigilância Sanitária, que são justamente essas RDCs que trabalham com checklist do que eles precisam visualizar no estabelecimento ou o que precisa ter no alimento. E aí, é claro, eu tenho outras legislações que são bem maiores, mas que a nível local
elas não têm tanta influência quanto essas que são bem mais específicas. Não sei Aí, no se... Também caso, tem uma eu faço a pergunta. mais regional, cumpro. Isso, especificamente. E aí essa é a importância, que é o que no direito muita gente acaba ganhando, né? E aí eu tenho a galera aqui de direito, Thiago, se você quiser contribuir. Ah, o Thiago saiu. Se mais alguém for do direito, que geralmente quando a gente está nessa área, você nunca pode tentar fazer uma legislação que anula a outra, porque é muito fácil você ganhar com a legislação maior, justamente porque você retorna para o que é mais importante e ganha a causa nesse ponto. E aí, justamente, às vezes a gente, ou o profissional que está trabalhando com a gente, acaba tentando dar um jeitinho usando essas brechas que existem na legislação. Mas quando a gente trabalhar aqui, região, é o que a vigilância está solicitando, porque ela já vem padronizada direto da Anvisa. Pode perguntar, Clisman. A senhora informou que tem algumas especificações de local têm que ser respeitadas. E até a Tati fez uma brincadeirinha bem engraçada aqui. A senhora poderia dizer quais seriam essas especificações, por exemplo, o clima ou algo do gênero? Sim. Por exemplo, questão de transporte de alimento. Agora melhorou muito mais, mas antes a gente tinha esse controle de alimento diretamente por duas vias, certo? Ou por avião, ou pelos caminhoneiros, que ainda é o que acontece. Então, por exemplo, a característica do que eu tenho que obedecer num transporte de alimentos que está vindo de avião, por exemplo, é diferenciada quando eu falo de um transporte de caminhão. Então, eu nunca vou poder mandar um alimento que é facilmente perecível pelo um caminhão, mesmo que ele esteja preparado em temperatura, tem aquele padrão estabelecido com termômetro, com controle de temperaturas baixas, enfim, eu vou ter que ter esse cuidado. E aí, por exemplo, aqui em Rio Branco, eu posso transportar, deixa eu ver. Eu posso transportar semente para qualquer canto que eu vou. Eu posso levar, quer dizer, depende da semente também. Eu posso transportar alguns alimentos por regiões, mas eu não posso transportar entre países, né? Tem muito disso. Então, isso são as legislações que são específicas do local. Eu até estava assistindo ontem aquela série Aeroportos, e aí o cara estava trazendo maca peruana, só que ele estava no Peru e ele estava indo para a Alemanha. Então, assim, os brasileiros sempre vão no Peru e compram maca peruana, que era um negócio, o auge para emagrecer, certo? Mas para cá é permitido porque tudo aqui é região amazônica, mesmo lá dos Andes até aqui a gente compartilha a questão amazônica. Só que de lá para a Alemanha, que são localidades completamente diferentes, não é permitido esse comércio, certo? Então essas legislações específicas, elas têm que ser observadas para que você não vá descumprindo e aí acabe tendo muitas vezes o prejuízo. É por isso que é muito comum a gente ter transportes de itens não perecíveis, roupa, utensílios, eletrodomésticos, enfim, e de alimentação a gente não tem, justamente porque cada localidade tem os seus cuidados principais. Não sei se eu respondi muito nesse sentido, mas se eu for me Respondeu, lembrando porque eu aqui... realmente fiquei em dúvida em relação ao que seria uma especificação do local. Mas o transporte deu para entender o que seria. A gente tem. Se eu for lembrando, eu acabo falando também, tá? Porque Um exemplo também poderia ser o que é permitido e não permitido dentro do país. Por exemplo, em alguns países é permitida a comercialização da maconha, que no Brasil não é. Então, isso seria especificar. Nossa, essa palavra não vai sair de jeito nenhum. Especificação. Exatamente. Então, o remédio, né, propriamente, quando a gente fala do composto da maconha, da cannabis específica, ou não da cannabis, do negócio que tem dentro. Isso aí. Isso, canabiol. Sou noiva de historiador, mas eu não lembro muito dessas. Enfim,
por exemplo, aqui nos nossos países vizinhos, ele é permitido dentro de remédios controlados, em farmácias também, você tem estabelecimentos que você vai lá e pode fazer o consumo. Se você passa no Sim, Brasil, isso é proibidíssimo, sim, certo? sim. Inclusive, você pode ser preso, Preso. portando uma quantidade muito pequena, mas é considerado como traficante. E aí, para outras vezes, é só usuário, enfim, né? Tem essa discussão. E outras localidades, não, você tem o espaço, as farmácias, ele está embutido dentro de remédios. Agora, no Brasil especificamente, né, tratando dessa questão, ela foi prevista para alguns casos de autismo, algumas doenças que causam degeneração cerebral, mas é específico para isso, para o restante ainda é proibido. Uma outra coisa que é muito comum, o chá da coca, a folha da coca. Quem já foi para Bolívia ou para o Peru sabe que lá, primeira coisa que você chega para evitar o sorote, toma chá de coca. Se você traz para cá, você pode ser preso, tanto pela Polícia Federal quanto pela peruana ou boliviana, porque você está tendo o tráfico genético, biológico, enfim. Da mesma forma que eu não posso sair com o caroço do cupuaçu, que já foi uma treta grande, né, pela questão da Malásia. Eu não posso levar o grão todo, né, a semente, o fruto, para São Paulo. Eu só posso levar a polpa, né? Então, é a biopirataria que as pessoas falam. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito específico. E aí são várias especificações que acabam tendo no final, né? E aí, voltando, além disso, eu tenho o controle e higiene de saúde dos manipuladores, que a gente já viu até então, que é muito importante. Minha unha está cortada, o manipulador está com o cabelo adequado para a função que ele está desenvolvendo, ele está com um atestado bom de saúde, ou sei lá, ele está com Covid e está trabalhando. Enfim, eu tenho que ter esse cuidado também. O manejo dos resíduos, porque muitos estabelecimentos eles não se preocupam na maneira pela qual eu vou pegar aquele meu resto ingesta, que é o que a gente já trabalhou, e vou descartar. Vou só jogar no lixo, vou fazer uma reciclagem. Eu trabalho com algum produto que faz mal à natureza e que não pode ser simplesmente jogado no meio ambiente, eu tenho que ter um descarte específico. Quando a gente fala um pouco de alimentação, parece até um pouco. Ah, não tem. Mas é porque a gente tem que pensar aqui. Se eu jogo determinados frutos, ou então algo que pode crescer quando jogado no meio ambiente, ele pode criar um problema para para uma outra espécie. Né? Mas quando a gente está na área da saúde, por exemplo, a gente sabe que eu não posso descartar a seringa, a agulha em específico, em qualquer lixo. Eu preciso daqueles da Carbox, né, que são aquelas caixas de papelão, que são específicos para descarte de agulha. Então, o alimento eu também tenho que ter esse cuidado. Porque vai que meu alimento que está estragado é jogado no lixo comum, e aí, enfim, um morador de rua ou uma pessoa que faz coleta pega esse alimento, leva para casa ou para onde ele vai consumir e passa mal. Indiretamente, a responsabilidade foi minha, porque eu não fiz o descarte adequado. E aí, se a gente não tem, a gente tem que criar uma estrutura, nem que seja muito improvisada, fazer um lixeiro que seja trancado, e aí você, sabendo o tempo, os dias que é recolhido esse lixo, você vai lá e faz a abertura, enfim, você cria estratégias ou coloca informativos de que aquele alimento que está sendo colocado ali, ele não está próprio para consumo, enfim, a gente tem sempre que ter esse cuidado. E aí o manual de boas práticas, ele vai nos ajudar especificamente para isso. E muitas vezes até dar maneiras alternativas. Ok, estragou o alimento dentro do meu estabelecimento, mas eu posso pegar esse alimento, tem uma horta lá no final do meu estabelecimento, eu vou fazer uma compostagem e colocar ele dentro da minha horta. Então, eu já diminui muito o lixo que eu produzi e estou garantindo um destino mais específico para essa minha alimentação, que até então seria descartada sem nenhum cuidado. E por último, né, o controle e a qualidade da qualidade do alimento preparado. Aquele selo que o estabelecimento sempre quer, que é de alimento seguro.
Então, quando a gente vê, principalmente em Rio Branco, nas grandes capitais, locais que fecham, são isolados pela vigilância sanitária, justamente porque eles não atenderam o principal ponto do estabelecimento, ou do propósito deles enquanto comerciante, que era fornecer um alimento seguro, que não causasse intoxicação alimentar, que não desse nenhum prejuízo para o seu cliente em específico. E aí, como já mencionado, esse mapa especificamente, lembrem sempre que ele é um item obrigatório, então prepare-se dentro de um grande estabelecimento para ter esse manual à pronta entrega, pronta escolha, visualização. Ele sempre vai ser individual, e lembrando o que eu falei, porque um estabelecimento ele pode ser completamente diferente do outro, por mais que eu comercialize o mesmo ingrediente, a mesma preparação. Ok, é uma hamburgueria, mas a hamburgueria tal, ela pode ter um ingrediente tal, que requer um colaborador tal, um utensílio tal, que aquele outro local não tem. E isso você consegue detectar na vigilância, justamente porque eles vão pegar o manual e eles vão começar a folhear os pontos que eles estão achando duvidoso. Então, por exemplo, lá você coloca que você, no seu estabelecimento, tem um sous-vide. E aí ele vai olhar e vai falar assim, mas não tem por que ter um sous-vide aqui, por que você tem esse utensílio? E aí você não consegue justificar, não dá para dizer, eu tinha e ele quebrou. Porque se eu tenho um utensílio que não faz parte da minha rotina de trabalho, eu não planejei o meu estabelecimento. Porque se eu tenho um aparelho a mais, provavelmente eu deixei de comprar um que realmente era importante e que faz falta ali no processo de produção diária. Então, ele sempre é individualizado. É muito interessante, muito importante que a gente invista um pouco mais de grana nesse ponto, mas que garanta que aquele manual ele vai refletir de ponta a ponta o seu estabelecimento. Por mais simples que ele seja, mas que ele garanta visualizar o que está escrito e o que está se mostrando para a gente. Ele também tem uma parte da responsabilidade técnica, certo? Que é o que a gente chama de RT, que é a pessoa que elabora e assina e, portanto, torna-se responsável por esse manual. Então, você pagou 3.000 contos lá para o nutricionista. Se a vigilância sanitária identifica alguma coisa errada, ela vai entrar em contato com esse nutricionista também, para identificar por que deu errado. E aconteceu, porque, por exemplo, se eu tinha um manual, eu sabia o que era para ser executado. Se ele estava incompleto, a falha aconteceu de alguma forma. E especificamente do profissional que assinou, porque ele, enquanto responsável técnico, tem a obrigação de informar e de cobrar do seu solicitante o acompanhamento e a execução do que ele colocou ali. O que acontece muito também é, às vezes, as pessoas terem um manual pronto e vai lá, só procura um nutricionista para assinar. E aí é muito perigoso isso, porque se acontece qualquer coisa, esse nutricionista pode ter o seu conselho cassado, certo? Então, quando você constrói, e futuramente, se vocês fizerem especialização nesse ponto específico, que é a legislação alimentar, de alimentos, vocês também podem construir o mapa. Não assinem mapas que vocês não construíram, porque vocês estão colocando o nome de vocês em jogo, e vocês podem ser prejudicados, inclusive pagar multa, porque a responsabilidade vem para quem assinou, vai estar lá assinado. Da mesma forma, não adianta pegar o manual pronto da internet, que não respeita a minha característica individual, mas por achar que é um item obrigatório, eu vou lá, imprimo, coloco, e ele não está assinado, ele não tem validade nenhuma. Tá? Então, ele tem que estar assinado por um profissional que, de preferência, conheça a legislação. Suelen, Oi. Mas quando acontece, por exemplo, do responsável técnico ter notificado várias vezes, porque o dono assina, não é? Sim, ele assina. Fazendo isso, não se resguarda? Cortou um pouco agora no final, antes do resguardo. Quando ele faz um manual de boas práticas, e existem práticas e recomendações que o dono não está colocando em prática. E ele já notificou o dono várias vezes sobre isso. Se eu não me engano, a pessoa assina, que foi quando foi notificada, não assina? Assina.
Geralmente, quando isso acontece, o próprio nutricionista procura a vigilância sanitária para denunciar. É muito comum essa prática. Até para se resguardar, né? Isso. Então, assim, vocês vão ver, eu até trouxe o manual aqui para que vocês visualizem, que tem um espaço onde esse profissional ele vai assinar, como se fosse um livro de visitas. Então, não é só você fazer o manual de boas práticas, tá aqui, tchau, nunca mais vou te ver, beijos. Você vai voltar lá, porque quando você faz o manual é para orientar o dono do estabelecimento. Não sei a menor ideia do que fazer. O profissional nutricionista vai lá, ele passa um tempo acompanhando o dono, vai pontuando o que ele consegue visualizar do estabelecimento e o que ele precisa inserir dentro desse estabelecimento, seja em rotina ou questão de infraestrutura. Ele entrega esse manual para o dono. Se for preciso, ele faz capacitação com os colaboradores, que é o que mais acontece, que às vezes é só questão de pessoal técnico, e aí ele entrega. Ele passa 15, 20 dias, ele retorna nesse estabelecimento, visualiza se foi colocado em prática o treinamento ou as recomendações que foram feitas, e aí assim ele vai tendo um pouco essa frequência com o estabelecimento. Se ele percebe que o manual está funcionando, ele só volta novamente quando o manual está perto do fim, porque ele tem um prazo de validade também, o manual. Não é só você fazer um manual uma vez na vida e ir embora, certo? Porque o estabelecimento ele também passa por reformas e adaptações. Então, geralmente, o próprio profissional ele vai lá e faz a denúncia. Ó, notifiquei o dono o responsável daquele estabelecimento, ele tem ciência da legislação, porque eu coloquei dentro do meu manual, mas ele ignorou o que eu estou sugerindo. Vou lá, apresento a queixa técnica para eles, e aí a vigilância sanitária procura. Não necessariamente. Às vezes, quando é só reajustar ou então expandir o prazo desse manual, é considerado um pouco menos. É porque, assim, quando eu for mostrar o manual para vocês, vocês vão ver que ele dá trabalho. Não é só um livreto de informações, porque a gente vai trabalhar vários pontos específicos. E por isso que ele é um pouquinho, né, mais caro. E aí, como eu falei, depende do profissional, certo? Da mesma forma que em todas as outras áreas, a gente vai encontrar profissional que faz por um preço bem mais baixo e outro bem mais alto. Mas a questão é a qualidade e a responsabilidade de saber que você está pagando por uma coisa que depois você não vai ter que pagar o dobro ou o triplo por conta de falhas. E aí, um outro ponto, um último ponto que é específico do manual de boas práticas é que não adianta eu fazer esse manual e guardar na gaveta. Foi R$3.000 em capa, em guarda, e deixa lá, não mexe nunca mais. Não, ele tem que ser de conhecimento de todo mundo do estabelecimento, tira xerox, entrega para o colaborador, faz uma página online, deixa esse mapa disponível, e ele tem que ser de fácil acesso. Não adianta a vigilância sanitária chegar, ok, cadê o manual de boas práticas do seu estabelecimento? E aí você fala, tá lá em casa, na minha estante. Não, ele tem que estar de maneira fácil para achar, para consultar dentro daquele meu estabelecimento. Porque enquanto colaborador, eu posso precisar de ajuda, eu posso esquecer como que é feito algum procedimento, e eu vou lá, recolho, recorro a esse manual, visualizo, e aí eu consigo identificar o que eu preciso ajustar na minha conduta. Então, o objetivo principal dele é identificar o que não está em conformidade, ou seja, o que não está certo. Cheguei, o piso da cozinha não tem nenhuma parte de impermeabilidade, ele não tem uma cor branca, ou ele está numa estrutura que não deveria ser. Isso é um item que não está conforme. Então, eu vou lá, anoto, para quando eu for construir o mapa, o manual, eu colocar a observação de como que aquele espaço específico tem que ser. Ele vai atender também à legislação. Ok, eu tenho manipuladores que estão fazendo diversas preparações. Eu tenho utensílios específicos, eles têm o conhecimento da técnica que eles precisam adicionar, entendem conhecimento de legislação, de rotulagem, as RDCs, enfim. Para que, então, como último ponto, eu faço as correções do que está certo ou também do que está errado. Porque às vezes eu venho numa prática, mas que essa prática
embora esteja correta, precisa de um ajuste para efetivamente atender a legislação e o dono do estabelecimento trabalhar de maneira mais segura. Dentro desse manual que eu vou apresentar, um ponto muito específico que eu trouxe para vocês aqui, que geralmente é o terceiro ponto do manual. Ele vai trazer o nome da sua empresa, razão social, o endereço, especificamente onde se localiza, enfim, o responsável técnico, o número do conselho de classe desse profissional, ou um documento de identidade quando não é um profissional, um responsável técnico por formação. Vai também estar anexado o alvará de funcionamento, o alvará de permissão de comercialização, enfim, o alvará que você precisa para que o estabelecimento esteja funcionando, qual é o horário de funcionamento da empresa, porque eu não posso ter no meu manual que eu funciono no horário do almoço e quando a vigilância sanitária chega, eu estou funcionando no horário do almoço e no jantar, porque no meu manual está previsto o horário do almoço. Jantar é uma outra adição e aí eu preciso ter outros cuidados. E também quais são os produtos que eu fabrico naquele local ou que eu faço a produção. E dentro desse manual, que é o ponto mais específico, né, o que é mais importante, a gente tem os POPs, que nada mais são do que procedimentos operacionais padrão. Ou seja, qual o passo a passo eu devo seguir na rotina do que eu estou fazendo. Se eu vou cortar carnes, eu preciso de uma tábua, preciso de uma faca e preciso de um local, um utensílio para guardar essa carne. Então, isso é um POP, eu tenho esse conhecimento. Sei que eu tenho que, para cortar, eu tenho que posicionar aquele corte da carne que eu estou manipulando em cima da tábua, posicionar a minha mão para que o corte da faca aconteça da maneira correta. Após isso, porcionar essa quantidade de carne em embalagens diferentes, ou então levar direto para fritar ou para grelhar. Enfim, esse passo a passo do que é feito dentro da rotina do estabelecimento. Então, é por isso que é um procedimento operacional padrão. São os POPs, que muitas vezes as pessoas consideram como checklist, que é quando você chega na vigilância, eles têm um manual e aí eles vão fazendo pontuações. Confere, atende parcialmente, não atende completamente. Então, isso também é enquadrado. Vai também dizer quem é o responsável por aquela atividade, porque, por exemplo, o Newton é dono do meu estabelecimento. E aí ele fala assim, tá aqui o manual. Beleza, vocês sabem o que fazer. E aí a vigilância sanitária chega e percebe que a bancada não foi higienizada da maneira correta. E aí fica, é o Newton que vai ser responsável? Não, porque ele vai lá, ele delegou essa função para um colaborador dele. Então eu venho lá, pego o Marcelo e falo, Marcelo, por que a sua bancada não foi higienizada nesse dia? Porque eu te atribuí essa função. Porque imaginem só, enquanto dono do estabelecimento, eu não posso estar preocupado, quer dizer, não posso acompanhar diariamente, a todo momento, a todo instante, desde que eu abri o meu estabelecimento até o momento que eu fechei. É por isso que eu delego funções dentro de um supermercado. Existe aquela pessoa que é responsável por organizar a seção específica de biscoito, aí tem uma outra pessoa, isso aí eu sei porque a gente vai para estágio e eu fiquei chocada. Então, existe aquela pessoa que vai organizar a prateleira, existe uma segunda pessoa que vem só visualizar se essa minha primeira pessoa organizou da maneira que deveria ser correta, depois disso vem a terceira pessoa que verifica se os alimentos que estão ali estão dentro do prazo de validade, se eles estão com a embalagem intacta, enfim. Depois disso, eu tenho gerentes de seção que visualizam cobrando todo mundo, e depois disso eu tenho o meu gerente principal da loja. Né? Então, isso é toda uma questão de infraestrutura, mas a primeiro momento alguém é responsável por aquilo. Então, se alguém não organizou determinado espaço, essa pessoa é a que é responsável, porque dentro do POP, ela era responsável por fazer aquilo. Isso é até uma maneira de você mostrar que você padronizou esse processo, que não é aquela coisa na múltipla escolha. Hoje eu estou achando legal, entra lá e faz essa atividade para mim.
sendo que às vezes eu não tenho preparo nenhum, eu não sei como é que é feita essa atividade, enfim. Então, é justamente para que eu padronize esse meu atendimento e tenha todo um cuidado específico, tá? Quando a troca de funcionários. Geralmente eu vou ter um subcolaborador, que é um responsável abaixo dele. Porque, por exemplo, eu tenho dependendo do meu quadro de funcionários também, certo? Senão ele vai para quem é a função mais alta. Então, às vezes, volta para o dono do estabelecimento. Se eu tenho 20 pessoas ali, 10 pessoas dentro do meu local de trabalho, perdi um, até o momento que eu faço a recontratação desse pessoal, eu vou lá e vou adicionar essa função para mim enquanto proprietário. O Vinícius. Vinícius! Seja bem-vindo! Se ele tentou entrar escondido, hein? Eu sei, nem deixaram. Seja bem-vindo, Vinícius. Espero que você esteja bem. Ele falou aí que ia entrar. Aí eu mandei o nosso link para ele na entrada, que ele queria dar um oi para a galera aí. Oi. Invadi a sua aula aqui disfarçadamente. Não, pode ficar à vontade. Eu vim aqui só para dar um alô para vocês, tá? Dizer que eu estou bem, graças a Deus, apesar do acontecido, mas estou seguindo minha vida, né? E vim agradecer a todos aí que mandaram mensagem de apoio, de carinho, né? E de força. E eu acho que vocês são muito importantes nessa hora, porque eu me senti muito confortável, né? No último dia 3, assim, acho que cessou um sofrimento para mim, minha mãe, toda a minha família. Então, eu quero aqui pedir o meu muito obrigado a todos que entraram nas minhas redes e me deram força, tá? Ainda não estou, assim, preparado para estar nas aulas ainda online, mas é porque eu estou resolvendo muitas coisas, mas daqui uns dias eu vou poder voltar, tá? E tô louco, morrendo de saudade de vocês, e se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai passar por isso aí, tá? Espero que todos se cuidem, que cuidem dos seus pais, tá? Porque não é fácil essa situação que eu passei, mas também não, em momento algum, vou questionar a Deus por que está acontecendo na minha vida. Se eu tive que passar por isso, então é decisão dele. Então, meu muito obrigado e qualquer coisa, se precisar, eu estou aqui, tá bom? Um beijo, um abraço para todos. É isso aí, Vinícius. Pode contar com todo mundo. Se você precisar, enfim, de alguma coisa, meu contato está disponível, pode me procurar. Eu acredito que a turma também vai te auxiliar. E é isso, é Deus para nos ajudar e guiar o caminho para, enfim. Peraí que eu até me perdi aqui agora. Bom, então, como eu estava falando, além de tudo que está dentro do mapa, né, do manual, eu também tenho que levar em conta quais são os materiais que eu estou utilizando nesse meu local de trabalho, qual que é a frequência que esse material é utilizado, enfim, isso também conta muito para o momento onde eu estou desenvolvendo esse meu procedimento, esse meu passo a passo para a execução das minhas atividades. Para além disso, o que é muito considerado também é 4 pontos, né, que são geralmente os principais POPs onde a gente vai trabalhar, que é a limpeza das instalações, equipamentos e móveis. Então, eu tenho um POP especificamente para isso. Um outro também que é importante, que é o controle de vetores e pragas, porque também é interessante que a gente faça esse controle técnico sempre,
A limpeza do meu reservatório de água também tem que ser controlado e verificado com uma certa frequência. E como que está a higiene e a saúde dos meus manipuladores, porque não é só o que eles fazem, é também como eles estão se sentindo e a maneira pela qual eles estão afetando direta ou indiretamente a preparação que eles estão produzindo naquele meu momento. Mais uma vez, repetindo, da mesma forma, o POP, ele está dentro do meu manual, assim como o manual, de maneira geral, esse POP, ele também não pode ser copiado, mais uma vez, porque cada um tem o entendimento da técnica que é utilizado, da infraestrutura que ele possui, das limitações ou não do meu espaço físico ou da quantidade de utensílios que eu tenho, enfim. É importante sempre eu chamar aquele colaborador que faz parte daquela rotina para que ele me ajude a contribuir na elaboração desse meu POP, justamente porque não adianta eu dizer que eu tenho um local que está a produção ali do estabelecimento, a cozinha, então eu tenho o Clisma, a Tati e o Newton. E aí eu vou lá, falo que vou fazer um POP para essa parte específica, e eu chamo o Marcelo, que é de uma área totalmente diferente. E aí eles três vão falar assim, beleza, mas a gente não é dessa parte de produção, não é a gente que tem que saber, e sabe às vezes mais do que você, como que é aquele local. Então é interessante que eu traga esse meu colaborador para ele contribuir, porque senão ele vai falar assim, te vira, você não me chamou, isso não se aplica à minha realidade, então você que dá um jeito de executar o que você colocou aí como procedimento, sendo que às vezes nem a gente nem faz, ou tem uma maneira mais rápida para executar essa minha atividade. Eu também é importante eu fazer o controle da frequência desse POP, então não sei se vocês já foram no Bob's ali do canal, para quem já foi naquela parte do lavabo, que é perto do banheiro, e aí, enfim, quando forem de novo, observem. Lá tem uma tabela que é afixada, que é um controle de POP da higienização do banheiro, que no caso é da questão de higiene sanitária. Então, tem o nome do colaborador, a data que foi feita e o tempo que foi necessário para executar aquela atividade. E aí é assinado. Então, ele preenche. Tanto é que, se eu não me engano, o slogan do Bob's é que a cada 30 minutos os banheiros são higienizados de maneira correta. Então, isso é importante, porque eu tenho a frequência que foi feita esse meu POP. E também não adianta simplesmente eu ir lá, só anotar e não fazer. Porque às vezes eu estou tentando fazer essa gambiarra e no momento do controle de vigilância chega e aí ele não está lá no momento específico. Se eu não me engano, é 30 minutos. Pelo menos o do canal, né? Então, não, pelo menos está lá afixado. A gente espera que seja dentro desse período. Então é importante, porque eu vou fazendo o controle, aí a vigilância sanitária chega e vai olhar. A última limpeza da caixa d'água faz 2 anos, sendo que ela deveria ter sido feita de 6 em 6 meses, por exemplo. E isso aí já é um instrumento a mais que, se tiver mal preenchido, vai contra o estabelecimento, e que, se tiver preenchido, já é um ponto a favor, porque eu me preocupo em fazer essa rotina. Então, é bem tranquilo, porque você cria uma rotina para o seu estabelecimento e dilui as funções que você precisa ter ali durante o dia, para que não, obrigatoriamente, você não precise fazer tudo ao mesmo tempo e também não deixe tudo para uma última hora ou achando que vai ter uma fiscalização e uma vigilância. E, de maneira geral, ele tem que ter uma linguagem bem simples, não adianta fazer a detetização de comportadores de H2O, que não adianta, o colaborador, às vezes, eles não vão entender, então você tem que falar, tem que ser feita a limpeza da caixa d'água. Ponto. Então, de maneira clara, objetiva, e que quem está lendo vai estar conseguindo entender o que precisa ser executado. Então, isso é uma das 4 regras assim, principais quando eu estou falando desse meu POP para qualquer uma dessas 4, né? Da limpeza, de controle ou da higiene de manipuladores. E aí, aqui eu trouxe um exemplo para tornar um pouco mais fácil, né? Até para a visualização de vocês,
Esse aqui é um POP de controle da temperatura dos armazenamentos frios, né? Ou seja, geladeira, freezer, balcão e tudo mais. E aí ele tem aqui, ó, listado quais são os utensílios que eu tenho nesse local. Então, quando eu for fazer a conferência, ou o manipulador for fazer, ele sabe que ele precisa passar por 8 freezers, equipamentos de armazenamento frio. Se ele passa por 5, ele vai identificar que faltam 3 e cadê esses 3? Né? Então, isso já é uma observação que ele consegue permitir visualizando esse documento. A hora em que ele fez essa visita, qual era a temperatura que estava registrada, porque às vezes, por exemplo, o alimento estragou. Você vai recorrer a essas fichas para tentar entender se ele estragou por conta da elaboração, da preparação ou por conta do armazenamento. Então, eu identifico que ele estava numa temperatura ok. Então, provavelmente foi lá no momento da manipulação que esse alimento foi contaminado. E eu vou assinar o colaborador que é responsável por isso e qual é a ação corretiva caso necessário. A geladeira estava a uma temperatura muito alta. Qual foi a minha ação corretiva? Solicitar reparo técnico ou colocar numa outra tomada, dependendo. Enfim, você põe essa observação. E aí eu tenho isso durante a semana inteira, porque aqui no caso é um controle que é feito diariamente, certo? Então esse controle ele vai ser efetivo nesse ponto. E como dito anteriormente, eu vou apresentar para vocês o manual que a gente tem disponível de boas práticas. Já está aparecendo aí para vocês? Não consigo visualizar aqui. Sim. Tá. Então, aqui eu tenho esse meu manual. Vou inserir, né, as especificações, qual é o número de página desse manual, por quem foi elaborado, nome completo, assinatura. Caso eu tenha um conselho, esse meu conselho vai aqui também, por quem ele foi aprovado. E aí eu venho trazendo. Eu faço uma breve apresentação. Aqui esse é de banco de alimento, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar a hamburgueria X, localizada no município de Rio Branco, Acre, está situada no endereço Avenida Brasil, de número tal, bairro tal. Foi inaugurado em data tal, iniciou suas atividades, papapá. Qual que é com compromisso de reduzir perdas, enfim. Eu vou colocando o propósito da minha empresa também, o que ele trabalha. Eu coloco que eu fui elaborando esse manual. E eu tenho um sumário, né, porque ele torna-se um livro, com algumas definições, se eu faço corte, clareamento, branqueamento, o que significa essas nomenclaturas, elas vão estar aqui nas definições, nos termos técnicos. Mise en place, o que é mise en place? Vou colocar lá também. Eu tenho algum alimento que sofre reação de Maillard, o que é reação de Maillard? Vou colocar lá nessas definições. Vou identificar e caracterizar o meu estabelecimento. Então, é uma hamburgueria de 2 pisos, de maneira rústica, com estrutura dos anos que remete aos anos 90, enfim. Quais são as minhas condições ambientais, externas e internas? Então, por exemplo, como é que é feita a minha ventilação? Eu tenho um ar-condicionado dentro desse meu estabelecimento? Ele não tem, eu tenho o exaustor, eu tenho aqueles ventiladores, estilo de supermercado, que eu esqueci o nome agora. Essa é a forma que é feita a circulação de ar dentro do meu estabelecimento. Como que é o controle de temperatura e umidade? Como que é a minha iluminação? Ela tem a proteção das lâmpadas ou ela não tem essa minha proteção de lâmpadas? É lâmpada fria? É lâmpada quente? Então, eu vou colocar, vou descrever passo a passo. O mais informação possível é melhor. Então, lâmpadas retangulares ou lâmpadas circulares,
protegidas, visando o cuidado com o colaborador, com características de LED, fluorescente, enfim. Vou colocando a especificidade, não precisa colocar pontos de marca, mas eu preciso pôr as características desse meu utensílio ou questão da infraestrutura. E aí eu vou colocando requisitos higiênicos, sanitários, qual que é o dimensionamento da minha edificação? Será que para um prédio que tem 4, 5 andares, um banheiro por andar é o suficiente? Às vezes não, então eu vou colocar aqui também como que chega o fluxo do meu alimento. O fluxo de saída é pelo mesmo local de entrada, a planta desse meu estabelecimento, e aí aqui também pode ser adicionado o mapa de risco desse meu estabelecimento, além da planta baixa, para identificar as características, se ele passou por reforma, se a reforma que eu fiz foi por motivo próprio, fui lá e pintei a parede por conta em risco, enfim, como que estão todas as minhas instalações. Manutenção da higiene das instalações, equipamentos e utensílios. Quais são os utensílios que eu tenho? Quantas pessoas eu atendo? Será que o número está adequado? Se eu tenho 20 pratos, será que 10 talheres são suficientes? E aí eu vou ter que reutilizar, enfim, tenho que ter tudo isso em mente. Então, a pessoa que constrói vai lá, contar um por um, fazer o registro e solicitar a inserção aqui. Para caso precise comprar, vai estar previsto, e aí às vezes já fica até como recomendação. E aí eu vou trazendo todos esses pontos, né? Controle da água, do abastecimento. A minha água é oriunda do sistema público do município de Rio Branco. Não tenho conhecimento da maneira como é tratada, ou então é água de poço proveniente do meu estabelecimento mesmo, tratada e filtrada, ou fervida, enfim. Vou colocando aqui esses meus pontos específicos, até eu atender o meu estabelecimento inteiro. Então, como eu falei, o manual, ele é extenso, dependendo do meu estabelecimento. Mas, de maneira geral, ele vai contemplar todas as características, desde falar qual é a cor do estabelecimento, até a maneira que os manipuladores estão se vestindo. Quais são os EPIs que eles estão usando, o que não está usando, o que era necessário utilizar, enfim. É um guia, um manual que vai estar colocando ali, você visualiza, tanto no papel quanto na vida real. E esse manual, como eu disse, ele deve estar visível para os colaboradores e principalmente para a vigilância, né, no momento que eles passam fazendo a visita. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do POP dentro desse manual, que é um outro ponto, né, que é importante, tem que constar também. Então, por exemplo, dentro do POP, eu tenho alguns pontos específicos. O primeiro deles é o objetivo. O que eu tenho quando eu falo de higienização de instalação, equipamento, móveis e utensílios como objetivo? Prevenir doenças e livrar o ambiente de pragas, insetos e roedores. Qual que é a aplicação? Ou seja, para que áreas esse POP é válido? Ele vai valer para o banheiro? Às vezes não. Às vezes ele é projetado só para a cozinha e para o local de distribuição. Então, eu vou colocar aqui qual é a aplicação dele. Os procedimentos. E aí, nos procedimentos, é onde eu tenho esse meu passo a passo, esse meu procedimento operacional padrão, ou seja, A, B e C vão ter que fazer aquela atividade da mesma forma, porque eles vão ler aqui no manual e vão fazer. Não adianta pegar uma etapa e pular para outra, você tem que cumprir o passo a passo. Então, por exemplo, falando de higienização de pisos e rodapés. Primeiro ponto, qual é a frequência que essa atividade tem que ser executada? Diariamente, ok. Então, eu vou registrar e lá na tabela que vai ser colocada no estabelecimento, então, por exemplo, se eu falo de higienização de piso e rodapé, eu posso falar da higienização da cozinha. Então, numa parte visível da cozinha, eu vou colocar o POP impresso para que o responsável faça o preenchimento diário, já que ele colocou como frequência diária,
a higienização de pisos. Quem que é o responsável? Aqui, no caso, são duas pessoas, né? O cozinheiro e o auxiliar de serviços gerais. Então, se um desses dois fizer essa atividade, ou em revezamento, ou de maneira contínua, são eles que vão assinar dentro desse meu POP. Quais são os EPIs que eu preciso utilizar? Avental, bota, luva de borracha e touca. Então, se no momento da vigilância chegar no estabelecimento, visualizar o meu manual, identificar que eu precisava estar vestindo luvas de borracha no momento da higienização de pisos, porque eu estou cuidando e manuseando produtos químicos, e eu não estou com luva de borracha, o meu estabelecimento já é punido e é advertido por conta disso. Ok, como que eu vou limpar esse piso e rodapé? Preciso de um balde, detergente, hipoclorito de sódio, vassoura e rodo. Esses são os materiais que eu preciso. E aí eu já posso deixá-los guardados juntos, né, para que eu só pegue lá e comece a executar a minha atividade, ou então evite que eu fique procurando que nem barata tonta dentro do meu estabelecimento. Cadê o material que eu preciso para higienizar aquele meu local? E ele finaliza colocando o passo a passo de como é que essa atividade é feita. Jogue água no piso para remover os resíduos. Com auxílio de uma pá, retire os resíduos. Então, percebam que aqui, ó, a gente já encontra um erro, porque nos materiais ele não constou que eu precisava de uma pá. Aí você olha enquanto colaborador e fala assim, ah, beleza, cadê a pá da cozinha? Eu não tenho ideia. Então, essa pá já tinha que estar aqui nos materiais a serem utilizados. Espalhe a solução detergente no piso, esfregue o piso e rodapé com auxílio de uma vassoura ou máquina de limpeza até remover toda a sujeira. Puxe a solução com rodo, enxague com água, puxe a água com rodo, espalhar pelo piso a solução clorada, puxe a água com rodo após 15 minutos e deixe secar. Então, esse é o meu POP padronizado para a minha higiene correta de pisos e rodapés. Então, eu posso fazer isso, o Newton pode fazer isso, o Reginaldo pode fazer isso, porque eu tenho conhecimento desse meu manual, do passo a passo para a execução da minha atividade, sem nenhum prejuízo. Então, esse é um dos POPs. E aí eu tenho um outro aqui, o POP de vetor e praga, que é um dos mais importantes também. Aqueles 4 itens, eles são muito importantes, mas aí eu trouxe esses aqui que são principais. Aí, da mesma forma, qual que é o objetivo? Descrever o programa de controle de praga. Por definição, o que é praga, o que é vetor, o que é medida preventiva, o que é controle químico. Aí eu tenho quais são as medidas que eu vou fazer, a medida corretiva, desentetização ou desratização. Só posso utilizar produto específico aprovado para utilizar. Cuidados especiais, observar os cuidados pela empresa, pré-aplicação, proteger os utensílios e equipamentos com plástico transparente. Então, eu sei que quando for programado uma desinsetização, eu preciso guardar ou cobrir os instrumentos e utensílios que eu tenho naquele meu local. Não é simplesmente deixar a empresa chegar e pronto. Proteger os alimentos, afastar equipamentos móveis de parede. Aí eu tenho um ralo para limpar, mas em cima tem uma mesa. Então, enquanto colaborador, eu sei que já que está prevista aquela atividade, eu preciso afastar e deixar o espaço aberto. E aí ele é feito todo esse controle. Depois eu vou monitorar, porque como eu falei, nem sempre quando a gente faz essa desestetização ou desratização, o animal que a gente está tentando matar morre na hora, certo? E, às vezes sobram alguns adjacentes. Então aqui eu tenho um controle que é afixado também, qual foi o local, quem era o responsável, quem foi a empresa contratada. Lembrar que eu não posso mandar matar, quer dizer, não posso aplicar esses utensílios químicos sozinho. É necessário uma empresa específica por conta da quantidade dos produtos que eu vou utilizar também. Qual foi a frequência?
Foi anualmente? Foi semestralmente? Será que está surtindo efeito esse período? E aí aqui eu faço monitoramento. O responsável vai assinar qual foi a data, o status desse controle, foi feito completamente, foi feito parcialmente, porque, sei lá, faltou luz e a empresa não conseguiu continuar borrifando. E aí eu vou colocar as observações aqui. Então, tudo vai estar previsto, porque eu, enquanto responsável no controle desse ponto específico, tenho que registrar tudo, certo? Eu vou pecar pelo excesso de informação e nunca por conta da falta dela. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, então. Lá no Classroom, eu deixei disponível uma atividade para vocês até treinarem esse ponto específico, que é essa atividade aqui. Eu criei um formulário, tá? Então, é só vocês preencherem esse formulário. Qual que é a atividade? Vocês devem elaborar um POP sobre um desses 4 temas que eu coloquei aí. A higienização das tábuas, higienização de mãos, higienização dos espaços sanitários ou higienização dos alimentos. Então, lá tem qual é o passo a passo que vocês precisam preencher, tem o nome do responsável, quais são o passo a passo, quais materiais eu preciso utilizar, enfim, vocês vão escrever um POP baseado em um desses 4 itens que está colocado aí, tá? E lá vocês só vão indicar qual é esse ponto em específico, tá? E aí o prazo de entrega é na segunda-feira que vem, no dia 1º de junho, tá? Então, só lembrando, tá no Classroom essa atividade, é só preencher por lá e encaminhar no formulário Google padrão, como a gente tem feito até aqui, tá certo? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Entenderam certinho? É pra gente escolher só uma, professora? Desses aí, fazer tudo. Isso. Vai escolher só um. Dentro dessas 4 opções, vai fazer um POP sobre um desses 4 pontos. Tá bom, obrigado. Tá? E aí lá eu tenho um passo a passo do que vocês precisam preencher especificamente. Então, assim, sobre esse tema do manual especificamente, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Percebam que é muita coisa. Alguns pontos pode ser novidade para vocês, certo? Então, procure na legislação. A RDC 216 da Anvisa, ela fala especificamente, ela até dá um auxílio do que você precisa visualizar quando chega dentro desse estabelecimento, mas basicamente é isso que a gente tem visto até aqui. Lembrem que o nome da nossa disciplina é Higiene e Manipulação de Alimentos. Então, essa questão do manual de boas práticas, ela contempla e finaliza, basicamente, o que a gente precisa saber e estar atento sobre esse tema em específico, certo? Porque ele é o que vai estar escrito ali, respaldado por legislação, do que eu preciso me atentar e me preocupar quando eu trabalho com a legislação específica. Então, essa atividade é muito para que vocês treinem para que um dia, né, caso seja necessário, vocês possam fazer a confecção dos próprios manuais de vocês, ou até mesmo por conta de prestação de serviço para outras empresas, certo? Alguma dúvida, seja do conteúdo ou então da atividade proposta? Ainda não. Beleza, mas é bem tranquilo, vocês vão perceber que é bem de boa. Pode perguntar, tá, Alisson? Já tá lá. Ah, não, o Pops eu não posso. Mas vocês conseguem encontrar algumas coisas na internet. Mas a RDC ela já ajuda muito. Assim, o que
Lembrem, pelo amor de Deus, o que eu falei aqui. POP e manual não pode ser copiado, tá? Qual que é a atividade? A atividade é vocês elaborarem um POP, ou seja, um procedimento operacional padrão em cima dos 4 temas que eu apresentei para vocês. Higiene das mãos, higiene sanitária, de tábuas e a outra eu esqueci. São em cima de um desses 4, não é sobre os 4, é um deles. Então, eu escolhi fazer o POP sobre higiene das mãos. Beleza, vou lá no formulário Google, que eu já criei para vocês, e vou preencher. Lá vai ter o responsável técnico, que é vocês, qual é o objetivo desse POP, quais são os materiais que eu preciso para executar esse meu POP. Então, o que eu preciso para higienizar minhas mãos? Lembrem, todas as informações são importantes, porque se você diz que não precisa de sabonete para lavar a mão ou de sabão, o colaborador vai achar que é só passar na água e pronto. Tá? Então, eu tenho que ter todos os pontos específicos, é que nem ficha técnica. Toda a informação faz a diferença. E aí, os demais pontos que vão ser atendidos, mas é baseado nesse que a gente trabalhou aqui. Meu objetivo, qual é o passo a passo, quais são os materiais que eu vou precisar e qual é a ordem para a execução dessa minha atividade. Aí lá também tem a frequência que deve ser feita. Se vocês acham que é semanalmente, diariamente, quinzenalmente, enfim, vocês vão ter uma opção para marcar. Os pontos já estão colocados dentro do formulário. Vocês só vão precisar preencher. E a atividade é para ser entregue até semana que vem, segunda-feira. Tá? Eu estou observando bem quem está cumprindo esses prazos. Tá certo? Porque vocês estão sendo avaliados por conta dessas atividades que eu venho passando até então. Então, fiquem atentos aos prazos que eu estou dando para vocês. Beleza? E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar depois, ou até mesmo mandar alguma mensagem lá